Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom estarmos juntos novamente para alimentarmos da palavra de Deus. Peçamos ao Espírito Santo a intercessão da Virgem Santíssima para fazermos uma frutuosa meditação da palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 2, o seguinte: assim temerás o Senhor, teu Deus, observando todos os dias de tua vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós vemos aqui nesta ordem de Deus para nós o santo temor, o dom do temor. Não é o temedo de Deus, não é fruto do pecado, como foi de Adão e Eva, quando logo que eles pecaram lá no paraíso, e Deus se aproximando deles, eles disseram: escondemos porque tivemos medo do Senhor. Não é o medo de Deus. Não é o medo de Deus, de um Deus carrasco. Lógico que esse medo é um fruto desse pecado original, de uma alma que está afastada de Deus pelo pecado mortal. Mas é o santo temor que a palavra de Deus está pedindo aqui para nós. É um dos 7 dons do Espírito Santo que nós tivemos a grande graça de receber no nosso batismo. Estão lembrado? Aquele organismo sobrenatural constituída pelas 3 virtudes teologais, pela graça santificante, pelas 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade, pelas virtudes morais ou virtudes cardeais e também pelos 7 dons do Espírito Santo de Deus. E um dos dons do Espírito Santo é o dom do temor. É esse dom que está na nossa alma, com a sua importância tremenda na nossa vida espiritual, na vida divina em nós, para tornarmos outro cristão. É o dom do Espírito Santo de Deus, no caso, o dom do temor de Deus, que ele nos capacita a buscar a Deus com reverência. É esse dom, não é o dom do medo, mas é esse temor reverencial. Até mesmo alguns mestres de vida espiritual nos ensinam, é um temor de respeito, de filho para o pai. É esse santo temor, é esse temor que nos leva a fugir de tudo que possa ofender a Deus. É pelo dom do temor que eu vou me lembrar de que Deus me deu a vida, então eu pertenço a Ele. E agora eu não quero mais ofender Deus, eu não quero cair no pecado, eu não quero mais aborrecer o coração de Deus. É esse dom que, quando eu lembrar que Jesus Cristo sofreu por mim todas as humilhações, desde a encarnação, do seu nascimento até o Calvário na cruz, a paixão especial, a agonia no Monte das Oliveiras, onde os meus pecados que esmagaram Jesus Cristo, que provocou nele aquele suor de sangue e angústia suprema. Quando eu lembrar que foi por causa dos meus pecados que ele foi flagelado,
carne de Jesus foi arrancada, não somente o sangue precioso de Jesus que correu sobre o solo do pretório, mas carne de Jesus foi dilacerada, arrancada. Quando eu me lembrar disso, eu vou falar: Senhor, eu não quero mais te ofender. Veja, não é medo, é um temor de machucar mais Jesus Cristo com os meus pecados. Por isso, um santo temor. É pelo dom do temor que nós somos aperfeiçoados nas virtudes. Na verdade, todos os 7 dons, cada um deles, eles têm vamos dizer assim, não é utilidade, a palavra mais teologicamente não está correta, mas para você entender, tem uma utilização para aperfeiçoar uma determinada virtude. No caso, o dom do temor, ele tem essa missão, vamos dizer, de aperfeiçoar 2 virtudes, a da esperança e da temperança. Lembra, dentro desse mecanismo sobrenatural, são os dons que aperfeiçoam, que fortalecem mais aquelas virtudes infusas que todo cristão precisa praticar. Eu já falei como isso acontece. Graça atual ilumina a inteligência que convida à vontade, e assim você pode ir praticando as virtudes, crescendo nessa intimidade com Deus, no amor de Deus. É justamente o dom do temor que ele aperfeiçoa não somente a virtude da esperança, que é uma das virtudes teologais, também uma das virtudes cardeais ou morais, que é a da temperança. É o dom do temor, ele é um hábito sobrenatural pelo qual o justo, sob o instinto do Espírito Santo e dominado por um sentimento reverencial para com a majestade de Deus, adquire docilidade especial para apartar-se do pecado e submeter-se totalmente à divina vontade. Olha que importância o dom do temor. Que importância na nossa vida espiritual, nessa vida, aqueles que almejam a vida sobrenatural, que quer crescer na intimidade com o nosso Rei, com o nosso Jesus, que quer amar e adorar a Santíssima Trindade, que quer ter uma verdadeira devoção à Nossa Senhora. Olha a importância do dom do temor. O dom do temor também tem os seus efeitos santificadores na nossa alma. Primeiro, um vivo sentimento da grandeza e majestade de Deus, e ao mesmo tempo reconhece-se um grande pecador que és diante dessa majestade. São João Maria Vianney ensina que pela ação do dom do temor, a alma vê tão claramente sua miséria que quando alguém lhe elogia, parece-lhe que zomba dela. É pelo dom do temor que eu olhar a minha vida, eu vou perceber que eu sou um nada, que eu não tenho de mim, eu não tenho nada para me vangloriar. Ao contrário. Então, quando eu recebo um elogio, não é que eu vou ficar triste, sem falsa humildade, mas eu vou canalizar a Deus, a Jesus Cristo. Eu vou tomar aquele dom e ser grato a Deus, esse dom pertence a Deus. É como se alguém, nossa, Ricardo, você prega bem, na minha inteligência eu já preciso, Senhor, esse elogio é para ti. Eu te agradeço, Senhor. O Senhor deseja usar a mim, que sou um miserável pecador. E eu não tomo isso para mim. Eu não tomo posse desse elogio. Ao contrário, eu preciso buscar ainda mais a santidade e a humildade. É pelo dom do temor. É pelo dom do temor, um segundo efeito, que acontece um grande horror ao pecado e uma vivíssima contrição por ter cometido o pecado. Olha que efeito grandioso do dom do temor em nossa alma. Eu
começo a ter um grande horror ao pecado. O pecado, aliás, é a pior desgraça que existe, a pior enfermidade na face da terra se chama pecado. Não é o Covid-19, não é o câncer, não é a AIDS, mas a pior enfermidade é o pecado. Eu preciso ter um horror ao pecado. É olhar para o Cristo crucificado e ver o que o pecado ocasionou, a consequência do pecado. E ao mesmo tempo, uma vivíssima contrição, aquela dor do pecado. Senhor, eu cometi um pecado, eu te feri, Jesus. E o menor dos pecados, hein? Até tem um exemplo na igreja, a vida de São Luís Gonzaga, que diz assim que um dia ele foi se confessar e ele confessou apenas 2 faltas veniais muito leves, e ao terminar a confissão, ele caiu desmaiado aos pés do confessor. Ele sentiu uma dor tremenda, porque ele ofendeu nosso Senhor Jesus Cristo, e provavelmente não era nem pecado venial deliberado, era super leve. É aquele pecado por fraqueza, por imperfeição, e não deliberado como nós pecamos muitas vezes. Mas ele viu o horror daquele pecado. Porque quando nós pecamos, meus irmãos, nós ofendemos a Santíssima Trindade. Nós ofendemos nosso Senhor Jesus Cristo. E por último, eu quero trazer um dos efeitos é a vigilância extrema para evitar as menores ocasiões de ofender a Deus. Se eu sei que tal pessoa, que tal lugar, que tal situação, que tal programa de televisão pode ser um meio para eu pecar, então eu vou fugir daquela ocasião. Por amor a Deus, pelo temor que eu tenho de não querer mais ofender nosso Senhor, e ao mesmo tempo porque eu sei que eu sou fraco, porque eu sei que eu vou cair, então eu vou me afastar. E por último, eu disse que seria o último, existe um quarto efeito do dom do temor, que é o desprendimento perfeito de tudo que é criado. A alma, através do dom do temor, considera esterco as honras, as riquezas, o poder, a dignidade e etc. Olha quantas maravilhas e quanto efeito em nossa alma esse dom pode realizar. Mas, eu já disse aqui, numa oportunidade, existe organismo sobrenatural. Os dons estão lá, as virtudes, a graça santificante. Mas não significa que estão em movimento. Para movimentar, precisamos da graça que se chama graça atual. E para isso, precisamos ter vida de oração, vida de meditação, de oração mental, de busca na ação de graça, de estar com nosso Senhor Jesus Cristo, de meditar as verdades da nossa fé. Peçamos então para Deus a graça atual. Peçamos para Deus uma vida profunda entregue ao nosso Senhor, uma vida de oração, a graça da meditação, para recebermos dele a força para cada dia praticarmos em nossas vidas as ações meritórias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.